Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre o ciclo de vida das briófitas e pteridófitas. Lembrando vocês que são os nossos dois primeiros grupos de vegetais. E aí, como sempre, a professora fala, orienta, tenha em mãos o seu caderno para fazer os seus registros diários, a sua apostila e o seu caderno de atividades. Nós temos uma mudança com relação às regras agora, tá? Devido ao fato de alguns vídeos terem visualizações assim, bem pouca visualização, e em contrapartida eu tenho lá todos vocês se manifestando no grupo e registrando presença, significa dizer que alguns alunos estão registrando presença, mas não estão assistindo ou estão assistindo ali em média 5 minutos e depois desistem e não assistem mais. Então não é esse o objetivo, vocês sabem que independente de ser uma videoaula gravada, uma videoaula ao vivo, vocês precisam assistir, as aulas estão sendo dadas, o conteúdo está sendo disponibilizado, a professora está à disposição de vocês para estar esclarecendo dúvidas. Já comecei a fazer as videochamadas para estar conferindo o material de vocês. Então, vocês estão em aula, gente, vocês precisam assistir os vídeos, tá? Os pais estão sendo comunicados, então, para os alunos que eu já liguei, eles sabem. A professora registra qual a página, qual é o exercício que deixou de ser feito, passa um relatório para a Claudinha entra em contato com os pais. Então, gente, tenho sempre o material de vocês em dia, assistam os vídeos até o final, visualizem tudo e participem no grupo, tá? Me chamem no privado tirando as suas dúvidas, vocês sabem que eu fico à disposição. E agora, como eu estava falando, a nova regra para cada aula de ciências será comentar cada vídeo que foi disponibilizado com algo referente àquele vídeo, ou então respondendo a perguntas que são feitas ao longo do vídeo. Sem gracinha, tá? Sem piadinha, de forma séria mesmo, tá? Até porque tudo que fugir do que foi solicitado aqui vai ser comunicado a Claudinha. Então, vocês estarão agora, a partir dessa próxima aula, colocando lá os seus comentários. Às vezes a professora vai fazer uma pergunta ao longo do vídeo, vocês podem estar respondendo, ou às vezes vocês podem estar comentando algo que vocês acharem interessante ou algo que é importante. Então, todo mundo tem que registrar a presença e comentar. Ah, professora, mas e se a senhora disponibilizar 2 vídeos? Tem que comentar no primeiro e precisa comentar no segundo também. Tá? Então, essa é a nova regra. Vocês precisam assistir os vídeos. Pessoal, no final de cada aula de vocês, eu estarei conferindo as visualizações dos vídeos. E se porventura eu tenho lá X alunos na sala e eu não tenho esse mesmo número de visualização, e aí a gente vai estar fazendo um levantamento, conversando com a Claudinha a respeito, comunicando aos pais, mandando print lá do número de visualizações, para que a gente cada vez mais tenha um resultado melhor. Por que, gente, que a gente fica batendo nessa tecla? Se você não assiste o vídeo, você não consegue fazer as atividades. Provavelmente você vai copiar de alguém que fez. E aí, na hora da prova, você vai ter dificuldade para fazer, ou talvez não tenha dificuldade para fazer, porque essa prova ela será, obviamente, com consulta, né? Uma prova virtual, mas não vai refletir a realidade. Você deixou de aprender, sendo que a professora está explicando, está disposta, está ajudando, tá, gente? Então, vamos aproveitar cada minuto que a professora está à disposição e quer ajudar vocês, e estou trazendo coisas legais e conhecimento, né? Que nunca é demais, eu aprendo com vocês e eu sempre procuro trazer coisas legais aqui para compartilhar com vocês também. Tá? Então eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção até o final do vídeo. Ao longo desse vídeo eu vou pedir algumas coisas, fazer perguntas, e aí vocês precisam responder nos comentários, fazer as atividades que a professora solicitar. E aí eu vou dar uma sugestão de um experimento também, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na aula anterior vocês viram características, né, gerais das plantas, e aí características gerais também das briófitas e das pteridófitas. Lembrando que briófitas e pteridófitas são os dois primeiros grupos de vegetais que vocês estudaram, que aparecem lá em ordem evolutiva. Os primeiros vegetais que surgiram, né, as briófitas, os musgos, as hepáticas, são vegetais muito pequenininhos, não tem vasos condutores, não tem estruturas como, por exemplo, folha, caule, raiz,
não produz frutos, não tem pólen, tá? Então realmente é muito, muito, muito simplesinho e não é menos importante do que os demais. E aí na sequência que nós temos a samambaia, né? Uma representante do grupo lá das pteridófitas, que também é representado por samambaias açus, enfim. E esse aqui, diferente do primeiro grupo, já tem vasos condutores de seiva. Alguém me perguntou, pediu para explicar melhor, falou que ainda tinha dúvidas. E eu fiz uma comparação análoga, ou seja, não é parecido. Como é que eu posso explicar? Não é daquela forma, mas explicando desse jeito para vocês, fica mais fácil de vocês entenderem através dessa comparação, tá? Então imaginem os vasos sanguíneos do nosso corpo. Tá? As plantas não têm sangue, mas elas têm seiva. Tá? Então, qual que é a função dos vasos sanguíneos do nosso corpo? Levar nutrientes, oxigênio, transportar gases, né? Como, por exemplo, o carbono, né, que nós eliminamos através da nossa respiração. Esse transporte dessas substâncias, tá? Por todo o nosso corpo. O que são os vasos condutores? Os vasos condutores de seiva transportam também nutrientes, água, sais minerais, a glicose, né, a seiva elaborada transporta aí o produto da fotossíntese. E aí essas plantas podem, né, ter um tamanho muito maior em relação às briófitas, que são pequenininhas. Então, eu só estou fazendo um apanhado aqui, trazendo mais algumas informações e reforçando um pouquinho o que vocês já aprenderam, revisando, né? E aí, pessoal, eu trouxe esse quadrinho aqui comparativo das duas. Para quem tem interesse, acho que vai facilitar na hora de estudar. Aconselho que você coloque no seu diário de aula. Lembrem-se que vocês precisam colocar lá o cabeçalho, a data, tudo, o tema da aula. E aí vocês podem pausar o vídeo de repente e fazer essa tabelinha ali para poder estar estudando, vai facilitar. Depois, quando for explicar os outros grupos e comparar eles, eu também vou colocar exemplos assim, tá? Então vamos lá. Possui vasos condutores de seiva? Briófitas? Não. Pteridófitas? Tem. Produz semente? Olha só, gente, nenhuma das duas tem sementes ainda. Possui flor? Não, nenhuma das duas tem flor. Produz fruto? Nenhuma das duas produz fruto. Fase dominante? Gametófito, esporófito, aqui diferente também. Não se apeguem a esses nomes, gente, porque vocês vão ver isso lá na frente de novo, tá? Houve uma mudança no material de vocês e antigamente vocês precisavam aprender todas essas nomenclaturas que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Agora não, na verdade vocês vão ver isso lá na frente. O importante é que vocês consigam compreender o ciclo de vida como ele acontece. Vocês vão se familiarizar com esses nomes aqui, mas não precisa decorar isso por enquanto, tá, gente? Mais pra frente vocês vão aprender mais, vão se aprofundar mais a respeito, tá? Possui tubo polínico, tá? Que tem relação aqui com o grão de pólen? Não, nenhuma das duas produz pólen, nenhuma das duas tem tubo polínico. Dependem de água para a reprodução? Muita, tá, gente? Muita água. Então, onde nós encontramos esses indivíduos aqui? Em florestas úmidas, geralmente de clima tropical, tá? Mata Atlântica, a floresta amazônica. Tem muitos representantes, tá? De musgos e samambaias. Próximo a cursos de rio, você vai observar uma quantidade bem grande de musgos, forma aquele tapete esverdeado, né? Bem bonito. Passar para o próximo. E aqui, gente, vocês têm as estruturas de uma briófita, uma imagem ampliada. Lembrando que a briófita não tem tecidos verdadeiros, não é uma planta grande, ela é bem pequenininha. Tá? E aí a gente não observa caule, raiz, folhas, tem um nome diferente, não se esqueçam disso, tá? Rhizoide, cauloide, filóide, tá? Isso aqui, gente, ó, é o gametófito, é a estrutura que produz gametas, como o próprio nome diz. Gametófito produz gametas, tá? Que são estruturas relacionadas à reprodução sexuada.
Nos seres humanos, os gametas são o espermatozoide e o óvulo, tá? O ovócito. Aqui no caso, eles produzem gametas também, então essa parte aqui é o gametófito, é a parte que produz gametas. Essa parte de cima, tá, que é marronzinha, é o esporófito. Se o gametófito produz gametas, o esporófito produz esporos. Não confundam esporos com pólen, são coisas diferentes. Não tem pólen na briófita e na pteridófita, tem esporos, tá? Então essa estrutura aqui produz esporos. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente ali. E aí eu coloquei imagens para vocês, tá? Então lá na primeira imagem a gente consegue observar esporófito e gametófito. Na de baixo ali também, e nessa aqui a gente só tá observando os gametófitos. Por quê, gente? Por que nem sempre a gente encontra o esporófito? Porque nas briófitas, que são esse primeiro grupo de vegetal, com essas plantinhas bem pequenininhas, tá? A parte dominante, ou seja, que vai predominar aí todo o ciclo, é essa parte verde aqui que faz fotossíntese. Aquela parte que produz esporos, marronzinha ali, ó, que não faz fotossíntese, só vai aparecer em uma parte do ciclo de vida. Vocês lembram que na apostila de vocês dizia assim que o grupo de vegetais representados pelas briófitas tinha alternância de gerações? O que significa alternância de gerações, gente? Uma fase que é sexuada, ou seja, que envolve gametas, e uma fase que é assexuada, que não envolve a participação de gametas. Essa fase aqui, gente, que é dominante, que é o gametófito nas briófitas, produz gametas, tá? Aqui nós temos eu coloquei uma imagem ampliada do esporófito, tá? Então aqui é o esporófito, aqui nós temos a cápsula. E essa capinha de cima aqui, gente, é chamada de calíptera. Não precisa gravar esse nome, tá? Eu só estou mostrando a nível de conhecimento. Quando essa estrutura aqui amadurece, está pronta para soltar os esporos na natureza, esse chapéuzinho aqui, essa casquinha, essa calíptera cai, e aí essa estrutura, o esporófito, libera os esporos no ambiente. Então, nessa imagem, vocês conseguem observar, indicado aqui por essa primeira flecha, o gametófito, que produz gametas. E essa segunda flecha, apontando para a estruturazinha marrom aqui, ó, indica os esporófitos. Vejam só então aqui, gente, aqui tem todas as estruturas separadinhas de uma briófita, tá? A parte verde é a parte que produz gametas, a parte de cima, marrom, é a que produz esporos. Lá em cima, a cápsula, tá? Tem a parte que guarda os esporos e a calíptera, que é a tampinha que protege ali, antes de estar maduro, ela fica fechadinha. Quando cai no chão esse esporo, ele germina. Esse primeiro brotinho aqui, só a nível de conhecimento, tô falando para vocês, se chama protonema. E aí esse protonema cai no chão e dá origem a um novo gametófito, tá? Então vamos ao ciclo de vida. Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Para que vocês consigam compreender bem o ciclo de vida de uma briófita, porque o ciclo de vida da pteridófita confunde um pouquinho, tá? Quando a gente aprende primeiro da briófita e daí o da pteridófita, quando você vai ver o da pteridófita, tem nomes parecidos, mas é um pouco diferente, tá? Então não confundam, entendam bem esse para depois entender o outro. Então, primeira coisa, lembrando, o ciclo de vida de uma briófita é marcado pela alternância de gerações, marquem isso. Uma fase é sexuada, ou seja, produz gametas, e outra fase é assexuada, produz esporos, tá bom? Então essa é a primeira informação bem relevante que vocês não podem esquecer para entender o ciclo. Então vejam aqui, lembra que a professora falou para vocês
que o gametófito, que é essa parte verde aqui, é dominante nas briófitas. Por que tem que ser dominante? Porque faz fotossíntese, é graças a essa parte aqui que a planta sobrevive, né? Ela precisa fazer a fotossíntese para sobreviver. E aí, como eu produzo gametas, eu tenho que ter um gameta feminino e um masculino, eu tenho que ter um indivíduo que é fêmea e outro que é macho, tá? O macho vai produzir gametas masculinos e a fêmea vai produzir gametas femininos. Eu não vou falar os nomes desses gametas por enquanto, porque senão vocês vão se confundir, tá? E aí, só vou comentar do macho aqui, que é o anterozoide, que é parecido com o espermatozoide, para vocês não esquecerem. Inclusive são flagelados, tem o flagelinho, parecido com o espermatozoide, o gameta masculino dos seres humanos. Então, para poder chegar até o gameta feminino, eles dependem de água. Se estiver muito seco, não vai acontecer reprodução e esses vegetais vão se prejudicar, vão morrer. Tá? Então, quando tem muita água, bastante umidade, esses gametas masculinos vão nadando ali, se deslocando até o gameta feminino. Tá vendo aqui? Que por enquanto só tem gametófito. Daí, gente, o que acontece? Aqui em cima, ó, da plantinha feminina, do gametófito feminino, começa a se formar uma estrutura, tá? Vou falar dessa forma para que vocês entendam, tá? Mas tem um nome aqui específico, tá? Que é o embrião, é como se fosse o filhotinho dos dois, entre aspas, tá? Então aqui se formou o esporófito, que tem o material genético da planta pai e da planta mãe, tá? Então, o que acontece com esse esporófito? Ele cresce, tá? Ele depende dessa parte que faz fotossíntese. E aí, quando esses esporos eles ficam maduros aqui dentro, o que acontece? Eles eliminam esses esporos e aí germina uma nova plantinha, tá? E o ciclo começa. Essa plantinha vai poder ser ou um macho ou uma fêmea e aí o ciclo se inicia de novo. Tá? Então eu espero que vocês tenham conseguido memorizar. O que é importante de eu frisar aqui? No ciclo das briófitas, gente, a fase dominante é o gametófito. É dominante porque faz fotossíntese, tá? Então, as outras estruturas dependem dele. Eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre o ciclo de vida das pteridófitas agora, tá bom?